Sejam muito bem-vindos ao Inside the Sales, podcast que aborda os principais desafios e experiências de Inside Sales. Meu nome é Rafael Alexandre, eu sou apresentador desse podcast e partner na Inside. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido, a gente está publicando episódios todas as semanas, nas quintas-feiras, às 5 da tarde. Se você gosta da edição de vídeo, né? Se você está no YouTube, a gente publica lá o formato de videocast. E se você prefere o formato de áudio, de podcast no Spotify. Então, te convido a estar ligado, porque toda semana tem episódio novo, trazendo algum especialista de mercado. E hoje eu vou receber o Thiago Friedrich. O Thiago, ele trabalha na Inside, né, atualmente, ele é um dos nossos especialistas, consultores, líderes aqui da operação. E o Thiago, ele domina bastante a parte de processos, né, Ops e otimizações, e hoje o tema é bem legal, porque a gente vai falar sobre prospecção ativa, mas com viés de teste. A gente vai trazer muito quais testes, né, execuções e testes ali são possíveis na prática de uma operação de prospecção, para a gente chegar no melhor modelo outbound, inbound ali de prospecção para as empresas. Thiago, seja muito bem-vindo ao podcast da Inside. Estou muito feliz em gravar esse episódio contigo. Fala, Rafa. Feliz estou eu aqui em participar. Uma honra aqui poder contribuir aí com esse episódio aí, mas estou bem feliz. Acho que eu consigo contribuir sim um pouquinho, principalmente aí nos projetos que a gente vai se envolvendo aqui dentro da Insight. A gente vai tendo muita visibilidade assim, de como é que cada empresa está fazendo, está conduzindo esse processo. Então, espero aí que nesses 40 minutos aí eu consiga agregar um pouquinho. Perfeito. Thiago, conta para o pessoal que ainda não te conhece, quem é o Thiago, background, tuas áreas aí de especialidade. Boa. Gente, então, trazendo um pouquinho aqui da minha trajetória, eu sou o Thiago, sou engenheiro de formação, entrei no mundo de vendas um pouco de paraquedas, assim, a minha primeira atuação profissional mesmo foi na parte de marketing, começando com alguma coisa de copywriting, mas com o passar do tempo, acredito que até pela formação, assim, pela parte mais analítica também, eu fui me direcionando mais para a área comercial. O que me chamou a atenção num primeiro momento era a energia da área comercial. Então, poxa, o clima da área comercial pelo menos era muito mais atrativo para mim na época do que a parte de copy, que é um trabalho muito mais introspectivo. Então, o que me atraiu para esse momento foi essa energia, mas dentro da área comercial mesmo, trabalhando na parte de pré-vendas, por uma questão de perfil, acredito eu, e também de capacidade assim, analítica, eu acredito muito pela formação, eu acabei indo para a parte de Sales Ops. Então, Sales Operations, onde eu acredito que é a minha principal, assim, minha principal escola dentro de uma operação de Inside Sales. Então, parte de Sales Ops foi onde eu conheci a Inside também, foi nessa parte que eu conheci a Inside, eu conheci a Inside com a Inside sendo a gente lá na época, na gestora, lá no Clube do Valor, onde a gente trabalhava, a gente tinha um desafio na área de operação, foi no contato com a Inside que ficou clara até a minha posição dentro da empresa. Então, foi nesse contexto de Sales Ops que eu ganhei mais cancha, vamos pensar assim. Claro, à medida que o tempo foi passando, acabei me especializando um pouco mais também na parte de gestão de projetos, que é muito do que a gente faz, do que eu faço hoje aqui dentro da Insight, mas sempre com um pezinho nessa parte de tecnologia, processo comercial. Então, de forma bem resumida, Rafa, eu acho que é isso. Essa é a minha trajetória em alguns minutinhos. Bom demais, cara, bom demais. E então vamos falar de prospecção, né? E de processos aí envolvendo prospecção. Primeiro, conta pra gente, faz uma intro bem do teu jeito aí, Thiago. Do que é prospecção para ti? Como você definiria, né, prospecção e por que é tão importante esse tema para uma área de vendas? Boa. Prospecção tem, assim, né? Quando a gente olha para uma operação de inside sales, eu percebo em alguns projetos que há uma confusão no sentido de prospecção
ser uma atividade só proativa de ir atrás dos clientes. Então, quando eu penso nos dois canais de aquisição assim principais assim de uma operação, eu tenho leads inbound que estão chegando em função do meu marketing, que está gerando essas oportunidades para mim, e eu tenho os leads que eu vou atrás de uma forma mais proativa, o outbound. A partir do momento que eu tenho uma tentativa de contato, seja com lead que chegou até a gente e tá buscando um contato ali do time comercial, ou eu indo atrás de uma pessoa no outbound, eu estou prospectando. Então, prospecção ela não é simplesmente eu ir atrás proativamente, que nem no caso do outbound, mas leads que convertem no meu inbound também é uma atividade de prospecção. Então, prospecção é basicamente isso. É eu ter pessoas que já manifestaram interesse na gente, eu vou atrás delas para conseguir esse contato, ou pessoas que ainda não sabem da nossa existência e eu estou indo proativamente atrás dela. Então, essa atividade de criar essa primeira conexão é o que eu definiria como o ato de prospectar. Essa qualificação, talvez, né? Também, né? Essa Exato, primeira o contato, processo, qualificação. o primeiro, exato, né? Porque quando a gente faz esse primeiro contato, a gente tem um objetivo. Considerando que a gente tem a parte de pré, que é uma área de pré-vendas fazendo esse trabalho, nem sempre é, às vezes a gente tem alguém da própria, que atua como vendedor, vendedora diretamente. Uhum. O ato de prospectar, ele também qualifica, né? Então, se eu tenho uma prospecção outbound, eu tenho que primeiro identificar se aquela pessoa tem interesse, ela manifestando um interesse, eu qualifico ela para a minha parte de venda. Se é um lead inbound, essa qualificação ela acontece de forma mais imediata, né, Rafa? Porque o lead Sim, acabou de chegar, então o meu ato de prospectar, na maioria das vezes, é muito voltado a qualificar diretamente, e não necessariamente simplesmente chamar a atenção daquela pessoa. exatamente. Perfeito. E aí, nessa abordagem, né? Nesse ato de prospectar, qualificar um lead, algo que vem se falando cada vez mais, né, Thiago, é nessa personalização, a importância da personalização de mensagens, roteiros, tem uma estratégia o mais específica possível para cada pessoa ali, barra cada empresa que você está falando. Da onde é que tu acredita que vê essa tendência? O que que tem mudado aí nos últimos anos, né? Para ser mais curto-prazista, assim. Claro, eu acho que o que tem mudado, Rafa, é a forma como a gente compra, né, de uma maneira geral. Porque e isso é muito forte aqui na Inside, pelo menos. O nosso papel é muito modelar processos comerciais que facilitem a compra dos clientes dos nossos clientes. Então, hoje em dia, é muito improvável que, até quando pensando nas nossas próprias experiências de compra, que a gente vá fazer uma compra sem antes pesquisar muito bem daquela empresa que a gente está entrando em contato, que a gente vai comprar, que a gente tem intenção de comprar. Esse estudo prévio, ele sempre, na maior parte das vezes, ele acontece. Dado que isso acontece, toda vez que eu for fazer uma abordagem com um contato, eu tenho que garantir que eu, pré-vendedor ou vendedor, que estou indo fazer esse contato, eu tive essa reciprocidade de fazer essa pesquisa também de quem eu estou entrando em contato. Então, se as pessoas elas se preocupam em pesquisar e entender quem está a empresa que eu tô fazendo uma aquisição, que eu pretendo fazer uma aquisição de algum bem, serviço, as pessoas hoje em dia elas também querem ter esse cuidado de garantir que, poxa, a pessoa que está vindo falar comigo, ela fez o tema de casa, ela sabe com quem ela sabe com quem que ela está falando, ela não está simplesmente atirando para todo lado, né? Até porque a informação ela está cada vez mais pulverizada, né, e de mais fácil acesso. Então, na verdade, quando a gente tem um processo de vendas consultivo com uma pessoa, de fato, fazendo essa interação, se espera, né, cada vez mais que essa interação seja ainda mais produtiva do que era. Eu faço muito aquele depara de que talvez se a gente pegar 10, 20 anos atrás, era muito mais tirar pedido, né, e facilitar a venda do que
realmente vender como a gente entende hoje, que é acompanhar essa jornada de compra desde o começo, ajudar, tirar dúvidas, Claro. quebrar objeções nada mais é do que cada vez mais tirar dúvidas, esclarecimentos para entender se aquilo realmente faz sentido ou não, né? Com certeza, com certeza. É muito mais um suporte, né, Rafa? É garantir que toda essa caminhada ela tem um suporte. É um pouco da ideia da a venda consultiva, ela começa no início do primeiro contato, né? Então, eu sempre dando um suporte, ajudando a pessoa na decisão de compra. E aí, Uhum. personalização, que foi o, a tua pergunta inicial, ela começa disso, né? Como é que eu vou ser consultivo? Como é que eu gero essa ideia de ser um especialista, de que estou ali para ajudar no processo de compra, sem mostrar para essa pessoa que eu sei quem ela é, o que que ela está buscando, eu sei o que que ela faz, eu sei o que que ela está trabalhando no momento, né? Uhum. Perfeito. E, cara, enfim, dificuldade, né, que a gente tem visto aí nas empresas é na hora de testar o ICP ali, encaixar o ICP, que a gente fala muito aqui na Insight, que é o perfil de cliente ideal, né? E muita empresa que vai fazer uma estratégia de prospecção, eu imagino que boa parte aqui dos ouvintes, né, é galera de empresa ou startup, ou menor, ou até empresa que está começando, né, uma estratégia mais profissional, vamos colocar assim, de prospecção. E é difícil mapear esse perfil, né? Até porque, num primeiro momento, geralmente ele é muito com base no feeling ali do time, dos fundadores e tal. O que que tu recomenda, né, ou traz aí de sugestão com relação a ICP, né? Qual que é a importância e como fazer isso na prática? Tu que acompanha aí vários clientes da Inside, os projetos. Boa. ICP, né, Rafael, é um exercício que é infinito, né? Ele nunca termina. Então, é muito fácil a gente entrar numa discussão de ICP e essa discussão se estender muito. E ela se estender tanto de uma forma que ela já passa a nem ser tão produtiva. Então, eu acho que o maior desafio em ICP é a gente achar o balanço entre quão bem definido e mapeado está o nosso perfil de cliente ideal, e o quão prático aquilo é para a operação de vendas. Então, pelo menos aqui na Insight a gente tem muito esse cuidado de garantir que ele está minimamente desenhado, mas muito preocupado, a gente tem uma preocupação muito forte disso ficar prático para a operação. O que que eu quero dizer com isso? A gente pode, vamos pensar no desenho de construção de um ICP. Quando eu já tenho uma base de clientes mais bem estruturada, mais tempo rodando, a forma mais ágil assim da gente conseguir chegar numa definição de ICP é olhando para essa base e fazendo um levantamento de quem já são os meus clientes e quem são os meus melhores clientes. Vamos pensar Perfeito. assim. E aí, eu olhando para essa base, eu já tenho um direcionamento bem claro de quem que seria esse ICP. O problema é quando eu não tenho essa base muito clara, porque eu tenho poucos clientes e às vezes eu tenho ainda hipóteses do meu negócio que ainda não foram tão bem definidas e ao tentar buscar novos clientes, eu vou ter que fazer tipo um guessing, né? Eu tenho que imaginar qual que vai ser meu ICP com base na minha oferta de valor e tentar um contato. Nesse caso, a ideia de teste, né? De, poxa, eu modelo um ICP de forma mais ágil possível e vou para o campo e vou testar, é a melhor forma da gente validar esse ICP. Então, a gente tem que meio que errar rápido. Desenhei um ICP, não fez sentido, eu tenho que ir para outro. Então, como é que eu faço isso de forma É, ágil? e esse errar rápido que conecta com a minha próxima pergunta relacionada a teste AB, né? Eu acho que o teste AB vem como talvez uma ferramenta interessante para a gente realizar esses testes de CP e de cadências, né? Principalmente de abordagem. Como é que a gente tem visto essa questão do teste AB? É a única metodologia de teste? Enfim, conta um pouco para a gente sobre como fazer isso na prática, né? É legal, essa ideia de teste AB, ela é muito a gente vê ela muito bem aplicada hoje em dia na parte de marketing, né? Então, quando eu estou fazendo campanhas de marketing, sei lá, uma landing page nova, eu faço um teste AB para ver
qual landing page performa melhor, qual botão funciona melhor para converter. E-mails, marketing também a gente vê isso muito acontecendo, mas dentro de prospecção, e eu penso em fazer um teste AB em prospecção, o teste AB, eu vejo ele englobando algumas variáveis, né? Porque o que eu considero que são as variáveis dentro de uma prospecção para eu fazer um teste AB? Eu tenho primeiro a definição do meu ICP. Tendo a definição do meu ICP, isso é uma das minhas variáveis. Eu tenho o conteúdo das minhas abordagens. Então, o e-mail, um LinkedIn, uma ligação, isso também é o conteúdo. E eu tenho a estrutura da minha abordagem. Ou seja, eu ligo hoje, ligo amanhã, dou um espaçamento de 2 dias, mando um e-mail. Então, eu tenho três variáveis, três macro variáveis, e até quando eu olho para dentro de um e-mail, eu tenho mais subvariáveis. Mas eu tenho três macro variáveis: ICP, estrutura e o conteúdo dessa estrutura, o recheio dela. Estruturas Pra- seriam as cadências, só As para trazer para o cadências, nome, né? Sim. exato, seriam as cadências. Então, se eu tenho essas três variáveis, para eu conseguir fazer um teste AB, eu tenho que fixar duas delas e variar uma delas. Isso é desafiador, mas eu tenho que garantir que duas dessas variáveis elas estão fixadas para variar uma dessas as outras. Então, por exemplo, se eu fixei o meu ICP, mantenho fixo a minha estrutura e eu vou mudar o recheio. Então, eu vou mudar a copy dos meus e-mails ou o pitch da minha ligação. Uhum. Eu garanto que as outras variáveis estão estáticas e quando eu for comparar uma copy com uma copy, um pitch versus outro pitch, eu vou estar sempre comparando banana com banana e maçã com maçã, e não coisas distintas. E aí vem muito como monitorar isso na prática, né? Porque são poucas as tecnologias, pelo menos no Brasil, né? Que é um país que já por natureza acaba consumindo muita tecnologia nacional pela questão do preço. E quando consome as tecnologias gringas, está em planos mais limitados, geralmente, né? Uhum. A gente vê que ainda essa tecnologia, por exemplo, a tecnologia de teste AB para o marketing, para landing page, né, como você deu de exemplo, é algo talvez mais barato ainda, né? Quando a gente vai para uma tecnologia de teste AB para cadências, ainda é uma solução um pouco, enfim, pouco acessível no Brasil. Fazer isso na prática, além das três variáveis, é complexo por essa limitação tecnológica também, né? Porque daí tu tem que fazer tudo via planilha, na mão. Como é que faz na prática? Assim, né? Esse tema ele é complexo, né, Rafa? Porque quando a gente fala sobre esse tema e a gente, e pelo menos assim, os líderes de venda, líder de pré-venda, eu sinto que isso brilha muito o olho, né? Poxa, como é que eu faço um teste para validar as coisas? E a gente começa a expandir tanta possibilidade, são tantas variáveis nesse processo de prospecção, que é muito fácil isso ficar tão complexo que eu não chego a conclusão nenhuma. Então, a forma mais simples da gente fazer isso é garantir que toda a construção que a gente faz, ela seja bem simples, bem direta ao ponto, e o acompanhamento disso, e aí puxando muito para o meu background de Ops, assim, eu tenho uma tendência sempre a extrair isso das ferramentas que a gente tem e fazer um acompanhamento numa planilha mesmo. Claro que quanto mais centralizada está a operação, as informações da nossa operação, isso é uma coisa que a gente bate muito, muito na tecla aqui, né, Rafa? De, poxa, jornada integrada, ter marketing, vendas num local só, para eu ter essa informação da minha operação bem coesa, dado a complexidade de variáveis, no sentido de, poxa, até o input humano em algumas interações, a forma como tem as trocas, é muito difícil eu ter um software hoje que já está moldado para armazenar essa informação e gerar a inteligência que a gente precisa. Então, a boa e velha planilha, ela nos ajuda muito e funciona Sim. bem. Então, o mais desafiador aqui é como é que eu mantenho isso muito simples, que o meu teste ele vai ser simples. Porque se eu garanto que ele seja simples, na hora que eu vou acompanhar numa planilha, esse processo está mais fácil também. Então, o desafio é
dado todas as opções que a gente tem de fazer teste, de construir ativos, de construir cadências, copies, como é que eu escolho a cadência, a copy e o ICP que eu vou começar a trabalhar agora no D0 para validar, para ver se faz sentido a gente seguir com ela ou partir para uma outra opção. Então, no fim, pelo menos assim, na parte de investimentos, eu trabalhei um tempo numa gestora de investimentos, onde eu comecei essa minha atuação na área comercial. Investimento é um tema muito complexo, né? E a beleza de tu ter por exemplo, uma carteira de investimento efetiva é quando ela está simples. Então, como é que tu transforma o complexo em simples? A beleza de fazer um teste de prospecção é quando tu pega um universo de possibilidades e fala assim, gente, vamos começar por esse CP, por essa cadência, Você por essa quebra, copy, né? Você e tu quebra vai. em pequenas ou ações menores, pelo menos. Exato. E toda vez que a gente escolhe esse caminho da simplicidade, de escolher uma coisa, um pouco de foco também, a gente vai começar trabalhando nisso. A gente tem a renúncia de todas as outras coisas que a gente É uma não escolha difícil. é bem difícil, porque, poxa, se tu pensa tu, líder de pré-vendas, gestor de vendas, olhando tua carteira de clientes, da solução, do teu serviço, do teu SaaS, e aí chega uma pessoa e diz assim, poxa, escolhe só um segmento para a gente começar a trabalhar, para a gente focar, direcionar a tua prospecção para esse segmento em específico, com essa abordagem específica, e vamos validar isso, vamos entender se isso está fazendo sentido ou não. Dá uma sensação que a gente está esquecendo todo o outro universo de possibilidades que a gente tem, né? E que a gente está ignorando aquilo, mas não é ignorar, mas é simplesmente focar, né? Não, e dá um falso, né, positivo ali, uma sensação de que talvez você está limitando, né, o resultado, mas na prática você está melhorando, porque a tua conversão daquela vertical daquele teste tende a ser muito maior. Perfeito. Então, enfim, se tu segue esse caminho, que nem você falou, não é necessariamente estamos limitando outros mercados, mas a gente primeiro precisa comprar brigas menores, né, mais específicas para quando validar um modelo a gente replicar e fazer novas brigas aí, novas cadências, etc. Exato. E eu, por exemplo, eu tenho uma base de. É até positivo quando a gente tem vários. Por exemplo, eu tenho uma carteira de clientes e tem vários segmentos ali desses meus clientes. Pensando de forma bem prática, assim, montei um ICP. Poxa, qual que é a tendência de ser o meu ICP? Poxa, aquele cliente que eu mais tenho. Sim, Então, vamos começar olhando para esse cliente que eu mais tenho. E aí eu estresso um modelo que me faz com que as minhas taxas de prospecção cheguem no benchmark que a gente mais observa no mercado. Poxa, para esse segmento, com essa abordagem, eu cheguei num benchmark de mercado legal para minha legal. operação. Vamos para o próximo. Vamos olhar o outro? Vamos para o próximo? Legal. Só que, claro, e aí entra os desafios de uma área de vendas, né? É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Coisa Trocar pegando o pneu, o fogo, carro andando. É, meta para bater e como é que a gente organiza isso? Então, tem um desafio de garantir que muita coisa está andando, está acontecendo, principalmente com uma equipe maior de pré-vendas, por exemplo, garantir que o grosso está acontecendo da forma como já estava, mas a gente garante uma fração de trabalho para a parte de testes. Então, como é que a gente reserva uma parte da nossa equipe para testar, momentos para testar e validar novas hipóteses, né? top. Ô, Thiago, eu tava pensando aqui até para a gente trazer um novo tema, assim, seguindo testes, mais um outro tópico. Eu estava lendo um artigo aqui que é da Carrie Jeffrey, que é enfim, é uma gringa ali, bem influente como gestora, líder de operações de vendas de software e tal. E ela escreve um artigo interessante no LinkedIn, antigo já, há uns anos atrás, que ficou meio famosinho, onde ela fala um pouquinho sobre testes envolvendo ferramentas lá fora, Outreach, Salesloft, essas ferramentas de sales engagement mais comuns, né?
E assim, o resumo do artigo é que geralmente são feitos testes envolvendo pequenos ajustes. É o que você falou ali como exemplo, pegar um copy e mudar um copy, ou alguns copies daquela cadência. Sei lá, mudar o volume de touch point da cadência. Uma cadência a gente faz em 3 semanas, a outra a gente faz em 4, mudar o tempo da cadência. Então tem Uhum. muitos ajustes finos, assim. E o que eles trazem no artigo aqui, o que ela traz e muita gente comentou, é da importância da gente também comprar brigas maiores, de fazer testes um pouco mais ousados. Tanto do ponto de vista assim de segmento, né, de tipo, cara, vamos testar então 2 segmentos ao mesmo tempo, totalmente diferente mesmo, e arriscar nesse sentido, ou do ponto de vista de CP, segmento, ou do ponto de vista também de formato, assim, vamos fazer uma cadência 100% automatizada e uma 100% personalizada, totalmente diferente. Então, o que que tu opina com relação a esses ajustes? Tipo assim, o que que é melhor, né? Fazer testes com grandes modificações ou fazer testes envolvendo poucas mudanças, ajustes bem pontuais? Depende Depende, né? A gente sempre fala É, depende, adoro essa resposta, é o que eu mais escuto nos podcasts da Insight. Depende. mas eu acho que vai muito da pressa que a gente, primeiro do objetivo que a gente tem com aquele teste e da pressa que a gente tem para ter a resposta ou atingir esse objetivo. Então, por exemplo, é muito legal a gente falar de teste, todo mundo gosta muito de, poxa, vamos testar, vamos tentar um novo segmento, vamos tentar mudar a estrutura, mas sem antes definir muito bem a hipótese. Qual que é a hipótese que eu tenho com esse teste? Então, por exemplo, por que que eu, se eu penso assim, poxa, eu tenho uma operação de pré-vendas que está rodando bem há 3 anos, num software que funciona muito bem para a tua operação. Sei lá, a coisa está rodando. Eu tenho um volume de dados, de histórico de informação ali que me permite gerar uma inteligência legal para quando eu for propor um teste, ele ser muito específico. Então, Uhum, poxa, ó, a gente está percebendo aqui que talvez ampliar a cadência um pouco mais, ou refinar esse e-mail aqui que não está abrindo tanto, a gente pode. Aí a qualidade do meu teste ele passa a ser muito específico, porque eu tenho um volume de dados já que me permite ser mais cirúrgico com relação a esse teste. Agora, quando eu não tenho esse volume de dados, essa experiência, vamos pensar assim, da área comercial, para fazer esse teste cirúrgico pontual, aí eu tenho que ir muito nessa linha desse artigo, né? Desse uhum, conteúdo, que eu tenho que ser mais ousado com relação ao teste que eu vou fazer. E aí, o quão ousado eu tenho que ser? Poxa, e como é que eu faço isso? Depende também, de novo, do teu objetivo e da tua pressa. Se eu uhum, tô com, sei lá, eu tenho uma startup, eu recebi um aporte de investidor agora e eu tenho que validar minha solução no mercado o quanto antes. Eu tenho que botar minha solução para rodar o quanto antes e ver se o mercado vai incorporar vai ter adesão ao que eu estou oferecendo. Faz sentido eu ter uma abordagem, e aí, claro, depende muito da tua solução também, mas na maior parte dos casos, faz sentido eu ter uma abordagem extremamente personalizada, que eu vou ter uma pessoa dedicada a caçar uma agulha num palheiro? Às vezes uhum. não. Então, poxa, vamos propor um teste mais ágil? O que seria um teste mais ágil? Poxa, vamos varrer mercado. Vamos fazer uma sequência automática de e-mail que varre mercado e eu consigo só pelo conteúdo, coloco mais energia na copy, na forma como eu faço essa abordagem e coleto feedback rápido, né? Então, Uhum. se eu tenho uma pressa muito grande para validar minha solução no mercado, de todas as opções que eu tenho para prospectar, qual que é aquela que vai me gerar inteligência mais rápido? Muito provavelmente vai ser algo mais automático e não Legal. tão Personalizado nesse sentido. exato, tão manual, né? Que exige uma pessoa ser muito cuidadosa na Uhum, abordagem. uhum. Legal, legal esse cenário de depende do objetivo, né? Ou seja, não é que tem um caminho certo e um errado, mas
eu posso seguir diferentes caminhos de estratégia também com base no meu objetivo, né? Já que eu Sim, não sei ainda o caminho ideal, né? Porque a sacada de fazer teste é muito pular a fase do jogo, né? Eu entender, tá, como é que eu atinjo o meu máximo de performance possível naquele cenário X, né? é. Por exemplo, ter, ter definição de meta, né? Muitas vezes a gente tem uma situação de, poxa, eu quero aumentar o meu número de agendamentos em X%, ou eu Uhum. quero chegar na minha taxa de conversão de X% porque eu vejo que no benchmark de mercado funciona dessa forma. Ou Ok, tudo bem. reduzir no show, cancelamento de É, reunião, um monte de métrica, assim. e só que tudo bem, são métricas que eu acompanho, mas onde é que tu quer chegar, né? Isso são métricas auxiliares, né? São objetivos de venda. Qual que é o resultado de negócio que tu quer ter? Então, no Perfeito. fim, toda a resposta de quão ágil eu tenho que ser no meu teste, quanto de investimento eu tenho que fazer na minha área comercial nessa parte de prospecção, vai depender muito da meta que tem lá na frente. Então, se tu não tem uma meta bem definida para a área de vendas, que a gente vai conseguir quebrar em objetivos de venda e depois, consequentemente, a atividade que o pré-vendedor ou vendedor vai estar executando, eu não vou conseguir fazer um teste bem estruturado porque eu não sei onde eu quero chegar. Então, É, não, eu, pode eu, concluir. não, eu preciso desse input para fazer um bom teste, porque aí eu consigo elaborar hipóteses. Poxa, beleza. Entendi. Se eu tenho, se para o cenário que eu estou hoje e a meta que eu tenho desenhada, eu tenho uma distância muito grande e eu tenho que gerar uma inteligência muito rápido para chegar até lá, eu tenho que ir por alternativas que prezam mais a automatização e não tão a qualidade, o refino daquilo. Isso tem um ônus de eu não ser tão cuidadoso na minha comunicação quando eu estou varrendo o mercado, mas eu vou Uhum. gerar inteligência mais rápido. Agora, não, poxa, a minha meta ela está bem conservadora frente ao que eu já entrego. Eu não tenho tanta pressa para atingir essa meta. É uma meta mais, vamos pensar assim, mais distribuída ao longo do ano. Ela está sendo desenvolvida ainda. Então eu tenho e eu quero ser mais cuidadoso porque o meu tipo de cliente ele é premium. E eu preciso ter um cuidado. Opa, meu teste ele vai ser mais lento. E aí as hipóteses que eu vou fazer vão ser para validar algumas perguntas que eu tenho, mas que eu não tenho tanta pressa para responder elas. Consegui, Rafa? Não sei se eu consegui explicar direito. Conseguiu? Não, eu entendi bastante aí, cara. Acho que fosse bem certeiro nos exemplos, tá? E até, assim, para não perder o raciocínio, tens exemplos práticos, não sei, algum insight bacana que tu teve aí com algum teste realizado com o cliente, que tu fala, poxa, por exemplo, no caso do cliente tal, a gente teve um cenário assim, sabe, de insight ou de coisa que. Porque realmente o mais legal, eu acho, desses testes é isso, né? Alguns validam o que a gente já achava, mas muitos são completas surpresas ali, né? Que você tem uma hipótese aí você põe para rodar na prática e você fala, meu Deus, errei e foi feio. Hoje teve um caso assim que aparentemente a gente errou feio. Escolheu um segmento para comer. Tudo indicava que era um segmento que, muito por volume. Não sei se eu posso falar nome de cliente, Rafa. Acho que Não, é melhor não não, não. falar, mas pode citar o tipo, né? Empresa de tal e É tal. uma, por exemplo, a gente tem uma empresa enfim, presta serviço para solução de abastecimento, por exemplo. Uhum, E aí a uhum, gente tem vários, poxa, se a gente pensar no mercado brasileiro, que tem uma solução que empresas de logística, distribuidora que necessitam de uma solução para monitoramento de frota, de combustível de frota. uhum. O volume que a gente mais vê nesse segmento é transporte de carga, por exemplo. E aí, com esse volume muito alto e até o histórico que foi analisado, a ideia é de que o segmento de transporte de carga, até pela base de cliente, era o foco. Seria o foco. Uhum. Seria o foco. Então, poxa, vamos fazer uma cadência para isso, vamos estruturar um pitch para isso, vamos botar isso para rodar e depois, mais para o meio, para o final do projeto, vamos ver o resultado disso.
não foi bom, está bem abaixo da média do que a gente tinha antes. Então, o que que a gente aprendeu? Será que foi na implementação da estratégia? Será que foi na definição desse segmento? Será que isso está certo? Então, entendemos que alguma coisa foi feita de errado, pode ser muito bem nessa definição desse segmento. Então, Uhum, poxa, por um período, eu considero curto, mas um período de 4 meses, a gente chegar no entendimento disso, eu acho muito rico para uma operação, mesmo não sendo uhum. o resultado que a gente queria. Agora, claro, né, o resultado que a gente quer é um resultado positivo que E gere. depende do tamanho da operação. Claro que nesse caso é uma operação que já envolve alguns times porque, Exato, claro, uma coisa é tu rodar um teste com 2 pessoas, outra coisa é com 50, com né? muita É um gente, negócio bem exato, e diferente. vários stakeholders, muita gente Uhum, envolvida, é difícil da gente garantir que o teste ele seja mais estruturado. Esse é um exemplo, mas tem exemplos de operações mais enxutas que estão indo mais para fazendo o go-to-market mesmo, né? Então, querendo testar a solução, geralmente nesses casos a gente tem alguns exemplos bem recentes aqui poxa, o simples exercício de eu olhar para a minha base, ver quem mais eu tenho de clientes ali, ou os meus melhores clientes. Poxa, quem que a minha solução tem mais adesão, assim, que, poxa, vende frouxo, que é uhum. quase, que é bem Natural, azeitado, né? O quase negócio. natural. Poxa, pega esse grupo e foca em varrer todo o mercado desse grupo de uma forma bem ágil. A tendência disso de trazer um resultado bom, pelo menos nos projetos aqui que a gente está encontrando nessa situação, e a gente tem encontrado bastante, tem pelo menos uns 3 projetos que tem essa situação hoje na carteira aqui da Insight. O resultado tende a ser muito positivo. Então, Perfeito. para quem está nesse estágio de go-to-market, pô, olha a tua base, pega quem, quem a gente já vendeu mais até agora, não investe tanto tempo em entender com muita profundidade esse cliente, mas, poxa, características básicas mesmo, que nos permite numa solução de geração de lista, gerar uma base de contato e faz uma abordagem, começa a varrer mercado, começa a testar. Então, isso é um pouco do simplificar, né? Pega aquele melhor cliente que eu tenho, vejo que ele tem uma maior participação na minha carteira e vamos focar nele. Às vezes o resultado que isso dá, principalmente ali em prospecção, ele já é o suficiente para acalmar os ânimos, né, de uma área comercial. Poxa, uh, uma coisa é uma área comercial que não está agendando, que tem baixo número de agendamento e que não está Tá. vendendo. Outra coisa é uma área comercial que tá, o mínimo a gente está fazendo e tudo que a gente está fazendo agora é extra, é mais. Tem Uhum. outra, quando a gente garante que o mínimo a gente está fazendo, que a gente está entregando, a gente pensa até melhor, né? A equipe pensa até melhor. Poxa, vamos testar novas coisas. Então, numa, É. nessa situação de os ânimos estão exaltados, que o resultado não está tão bom, simplifica. Pega o que já tem na carteira, replica isso, tenta outras pessoas iguais a essas. Isso vai acalmar os ânimos, a equipe E vai arrisca menos, né? Eu acho que é aquela arrisca questão do risco menos. também, ousa menos em coisas muito diferentes do que provavelmente enfim, vai ter o resultado. É, o risco o risco é menor, né? O difícil, e aí eu simpatizo muito assim com quem está nessa situação poxa, eu tenho uma equipe esperando uma orientação minha para passar com relação a quem que a gente vai prospectar. É. Tem uma série de opções, eu tenho que fazer uma série de tomada de decisões. Então, como é que eu passo com confiança para a equipe que, gente, vamos simplificar e fazer só isso? Uhum. E aí, aqui a consultoria, né, Inside, já vendendo um pouco a Inside, né, Rafa? Mas a consultoria muitas vezes ajuda nisso, né? Ela Claro. ajuda a dar esse direcionamento. Então, é desafiador, porque no dia a dia ali de pré-vendas, principalmente um time que está crescendo, a gente tomar essa decisão de simplificar, a gente tem que estar muito confiante do que a gente está fazendo. Mas é o que eu falo, né, Thiago? O mais importante, pelo menos eu, assim, a minha cabeça como empreendedor, líder,
que eu também tenho essa posição aqui na Inside, né? Então, eu, além de ajudar os clientes, eu vivo também um pouco essa posição de, para a própria Inside, a gente tem que tomar esse tipo de decisão de, qual ICP priorizar, que tipo de prospecção ali, quais funis a gente vai montar. Mas, cara, na prática, eu acho que o mais importante tá em cima de medir, mensurar e entender o que está acontecendo. Por exemplo, você deu esse case aí de, né, alguns meses de teste, chegamos à conclusão que não é o melhor caminho. O crítico seria não chegar a nenhuma conclusão, assim, no meu ponto de Esse, vista. E aqui que está acho que é o grande erro da maioria das empresas, né? Que elas esperam que, sei lá, uma consultoria ou elas mesmas vão ter um líder, uma pessoa que vai chegar e falar, não, esse é o caminho das luzes, né? E isso não existe. O sim. que existe é o teste, a execução e o teste para a gente entender na prática o que funciona e o que não funciona. E aí a sacada está nessa inteligência, né? Como é que a gente garante que a gente vai saber o que olhar de forma organizada e tirar um insight com isso, tomar uma decisão rápida. É, o Gabi, o Gabi uma vez deixou isso bem claro para mim, eu uso muito agora dessa. Não foi ele que disse, mas é bem do método científico, né? Uhum. Que é a gente tem que se afastar do erro, né? E não acertar. Então, poxa, se eu me afastei do erro, do que é errado, do que não funciona para minha operação, nossa, tipo, eu já sei que isso eu não Já preciso sei que mais esse olhar, caminho não funciona. não funciona. Então, isso é muito rico, assim, poxa, itera isso, né? Itera isso ao longo de um ano. Põe isso para põe isso para rodar ao longo de um ano. Poxa, Q1, eu descobri que isso não funciona. Q2, eu descobri que isso não funciona. Q3, opa, tem um cheiro aqui. Q4, tá, beleza, confirmamos, refinamos um pouco mais esse cheiro. Vou começar o outro ano com já sabendo disso. Pô, Q1 lá que tu errou feio te ajudou, pode ter certeza. Ajudou. Gerou Sem essa dúvida, inteligência. foi a base de todo o resto que foi construído, né? Eu acho que esse É, tracking que não é tão óbvio, por mais que todo mundo fala aprenda com seus erros, mas na prática não é tão óbvio, né? não é. A gente se apega ao que deu certo, a gente esquece da importância do que deu errado para a construção do que deu certo. É. E às vezes, assim, dando uma contribuição com isso, muitas vezes, quando a gente não tem ainda um processo bem estruturado, ferramental para armazenar todos esses dados, essa inteligência do que dá certo e do que não dá certo, ela está dentro da equipe, ela está nas pessoas que estão na equipe. Então, principalmente quem tem um perfil mais analítico, e assim, mais analítico e muito pragmático, vamos pensar assim, eu me incluo um pouco nisso. A tendência Uhum. é a gente sempre olhar mais para os números e esquecer um pouco quem está na linha de frente ali com o cliente, que é o Que faz pré-vendedor, a muita pré-vendedora. diferença, né? Perfeito. É. Então, às vezes, esse conhecimento do que dá certo e do que não dá certo, de uma época que a gente ainda não tinha informação, está numa conversa mais aprofundada com o pré-vendedor, com a pré-vendedora. Está Perfeito. em parar um tempo para ouvir essas pessoas, porque elas vão te dar uma inteligência. Às vezes, não é inteligência, poxa, matadora que vai determinar tudo, mas ela já vai dar um bom cheiro para o primeiro teste que a gente vai fazer. Ela vai Cara, dar é, um puta. um bom norte. Aí tu matou a charada. Na verdade, a outra pergunta que eu ia trazer era exatamente essa, assim, porque eu sinto que tem muita cadência, muita otimização que acaba virando um gargalo ali no gestor ou na gestora, que a liderança segura essas modificações, né? Por a gente, seres humanos, né? Sermos aversos a mudanças. Quando quem está ali no dia a dia, na operação, está vivendo aquele negócio, é que está entendendo, cara, essa cadência tá legal, não tá virando, não tá. Então, escutar, né, Thiago, ativamente ali a galera que está no front executando esse dia a dia, essa abordagem, é o principal ponto de feedback rápido que tu pode ter, né? Assim, É o no mais curto rápido. prazo. É o mais rápido, né? É o mais rápido. Ele não vai vir tão estruturado da forma que a gente É, consiga montar uma apresentação, mas ele vai estar ali, ele vai estar disponível e vai estar bem rápido. Então, de novo, né? Qual que é a tua pressa?
para ter uma inteligência. Se eu tenho uma pressa muito rápida para pegar um feeling, para tomar uma decisão um pouco mais rápida, fala com essas pessoas, fala com quem está na linha de frente, que ela com certeza vai dar vai. Afinal, a pessoa ela quer que dê certo, né? Na maior parte das vezes, ela quer. É óbvio. Porque A isso vai pessoa que está na ajudar linha ela de a vender frente, mais, a gerar mais oportunidade nesse caso. ela quer que dê certo. Então, se a gente para escutar, assim, ver o que está acontecendo, poxa, a gente vai ter insight legal. E é legal isso, porque quando a gente não escuta, isso na minha outra experiência, quando a gente não escuta, muitas vezes, isso que foi falado, ou que vem sendo falado há anos pela equipe comercial e que não é tão levado a sério, porque não é tão data-driven, É anos, exatamente o que os números mostram, né, depois. anos depois, é exatamente aquilo que... Então, assim, poxa, será que eu tenho que ser tão cabeça fechada, assim, para, poxa, os números são importantes, eu sei, mas será que eu tenho que estar só tomando minha decisão com base Eu tenho nisso que ou eu não esperar eles aparecerem, né? eu Porque é tenho que... aquela É, coisa. Uhum. então, às vezes a resposta está ali na tua frente e a gente só está ignorando ela, né? Puta, Também, cara, isso é muita realidade. Muito, assim. Muita realidade. E aí a importância de ter também uma tecnologia decente, né? Para fazer isso da forma mais estruturada possível, essas atividades. Porque aí você tem esse feedback de cada pessoa, mas de forma estruturada, né? Tudo que a pessoa está fazendo está registrado e eu consigo gerar dados. Ah, beleza, ó, tô aqui há 2 meses fazendo essa ou essas cadências. Entraram tantas oportunidades, tantas em cada etapa. O negócio estava com uma taxa de conversão ali de abertura de e-mail na casa de tanto, de clique na casa de tanto. Eu tenho vários indicadores que esses indicadores juntos com a visão qualitativa da pessoa é super poderoso, né? Assim, sim, num curto espaço de tempo ali de semanas, mês, você já consegue ter uma análise muito legal, né? Se você tiver uma tecnologia que traqueia ou monitora, não sei se tudo, claro, mas a maioria, né, das atividades, pelo menos. claro, claro. Pegando sei lá, vamos pegar o caso que eu tenho uma cadência automática de e-mail para fazer essa varredura de mercado, que a gente está comentando. O assunto do meu e-mail, né? O assunto do meu e-mail, ele já me diz assim, poxa, o que que a galera, claro, de uma forma um pouco mais rasa, né? Porque a gente sabe que a abertura de e-mail, poxa, hoje em dia, quantos e-mails a gente não abre, clica, vê, outros a gente já deleta Claro. direto. De uma forma um pouco mais rasa, mas ela já nos dá um indicativo do que está dando certo ou não, num curto espaço de tempo mesmo. Isso é Uhum. bem rápido. E aí a ferramenta entra com tudo aqui, né, Rafa? Tipo, poxa, se eu for pedir ou abrir, enviar um e-mail manual, pedir para a pessoa me dizer quem abriu, quem está respondendo, o tempo que eu vou levar para gerar essa inteligência é mais fácil eu perguntar para a pessoa o que está funcionando, o que não está. Então, essa transição do sair totalmente do feeling para eu começar a ter mais dados, ela começa por colocando uma ferramenta, esperando essa ferramenta maturar na operação, porque isso leva um tempo também, e aí eu consigo no curtíssimo prazo, é fazer justamente esse balanço entre ainda o qualitativo que eu converso com a minha equipe e o quantitativo que eu vou extraindo, mas no longo prazo, depois que a ferramenta já está rodando há bastante tempo, aí volta um pouco do que a gente falou um pouquinho antes, né, Rafa? Poxa, agora eu tenho minha operação rodando nessa ferramenta há 2 anos, eu tenho histórico de informação aqui, alguma coisa os dados vão me Sem dizer. dúvida. Uhum. Sem dúvida. Show, show de bola. Cara, eu queria fechar com uma pergunta mais aberta, assim, né? A gente está chegando ao final do podcast aqui, mas uma dica, assim, eu imagino que tenha alguns ouvintes que trabalham também, obviamente, no front ali, como pré-vendedores, mas também gente que talvez faça análise, é gestor ou ops, uma galera mais técnica. Tens alguma dica para esse pessoal relacionada a testes de prospecção? Assim, eu sei que você já deu várias, mas uma que feche bem o nosso papo. Ah, assim, mantenha mais o teste. Permaneça mais no teste. Eu sinto que isso não se aplica só à área comercial, né? Mas o comportamento da sociedade hoje em dia, muito da gente está sempre mudando, querendo trocar tudo sem ter tanta constância.
bate mais o pé por um tempo para garantir que aquela hipótese, de fato, ela está bem validada, está bem testada. Então, botei uma cadência para rodar essa semana. Thiago, não tive ainda resultado. Tem uma semana. Tem 3 semanas. Thiago, ainda não tem resultado. Gente, tem uma semana, tem um mês que a coisa está rodando. Insiste mais um pouco nas coisas. As coisas precisam de tempo. É. Então, todo teste ele precisa de tempo. Eu É sinto hoje em dia muito mais uma tendência para a gente querer trocar rápido do que insistir um ao pouco mais. imediatismo, né? E isso Exato. pega muito, porque daí vem uma empresa com a expectativa que em 2 meses ela vai fazer uma máquina outbound de sucesso. Cara, sendo que os melhores cases que a gente vê no mercado demoram de 6 a 12 meses para o negócio estar redondo, né? Porque é Tá muito teste, redondo. é muita coisa que tem Leva, que ser feita. E é leva tempo. engraçado, né? Que é tipo, a pessoa quer, mas, meu, não tem ninguém. Tipo, O que é possível e o que é factível também fazer naquele período. Esse é o X da é, questão. tipo assim, passou 15 dias. Ah, vamos alterar a abertura desse e-mail, vamos alterar a copy, porque não está nada funcionando. Cara, beleza, a gente pode alterar, a gente pode fazer essa mudança, mas muito provavelmente a coisa tá precoce, a alteração ela tá precoce. Então, estende mais esse Exatamente. teste. Exato, estende os testes e talvez aumente então o volume de testes, né? Mas enfim, não O perde. volume de. É, E aí vem um ponto legal, porque assim, pensa eu, pré-vendedor, propondo um teste, ou eu, sales ops, propondo um teste para o meu gestor, para minha gestora, ou eu, gestor, tentando isso e tendo que justificar para o aham, board. Como é que eu bato o pé que eu tenho que seguir naquele teste? Porque a pressão de que aquilo não está dando resultado, não está validado, ela ela é vai muito vir. alta, sem Ela dúvida. vai vir. Como é que eu bato o pé nisso? Lá no início, quando eu defino a minha hipótese. Bom Porque eu falo ponto. assim, olha, a minha hipótese é essa. Se a gente parar o teste agora, porque a gente não está tendo um resultado muito expressivo, que eu acho ainda inconclusivo, eu não vou validar essa hipótese. Por mim, tudo bem, a Ou gente seja, troca. a hipótese foi pensada em cima de 3 meses. Eu Isso. estou no primeiro mês ainda, não estou sendo fiel ao que Exato. eu combinei, né? Volta para a hipótese. Poxa, voltou para a Ótimo hipótese, ponto. mostra que alterar aquilo vai prejudicar a resposta da hipótese do que a gente está testando. Perfeito. Geralmente o pessoal vai falar assim, tá, beleza, vamos insistir. Até porque esse Porque mesmo pessoal aprovou esse teste no passado. E se der errado, tu aprendeu, porque tu invalidou aquela hipótese. E deixa Perfeito. claro desde o início que o se afastar do erro é um resultado bom, né? Que é a questão científica ali, né? Que você É a citou. questão científica, Excelente. exato. Se Aham. afastar do erro é um resultado bom. Claro, né, que a gente tem que respirar muito fundo, a pressão vem, a gente tem que Fácil sentar. falar, né? Mas na prática, é óbvio que é outro esquema, É outro, mais massa. Massa é esse outro aí. jogo. Mas se tu determinar bem a hipótese, a coisa flui. A coisa flui melhor. Coisa linda. Tiagão, papo super bacana, né? Obrigado, cara. Tive ótimos sites, tenho certeza que o pessoal também. Muito obrigado mesmo. Eu sei que você preparou aí o conteúdo. Já tem um tempo que a gente queria marcar, acabou que por É agenda verdade. jogamos mais para frente, mas pô, eu achei que foi um conteúdo muito. É difícil a gente achar conteúdo de testes assim específicos de prospecção. Que ficou um conteúdo muito show, assim, com exemplo, com bastante base e metodologia. E, cara, fica à vontade aí para fechar, se despedindo da audiência, falando algo adicional e também eu sempre peço deixando o teu contato para quem quiser se comunicar contigo, qual que é o melhor caminho. Claro, poxa, Rafa, assim, eu estou bem feliz de poder participar aqui, contribuir um pouquinho. Ah, quando eu consigo participar, assim, principalmente, poxa, compartilhar. Eu acho que na jornada profissional de qualquer pessoa, se a gente tem um minutinho para poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente está vivendo no dia a dia, isso traz um valor imenso, assim, para a gente. Então, pô, tô muito feliz com o convite de poder ter esse espaço aqui. Espero muito que eu tenha conseguido contribuir para quem está nos ouvindo. Então, poxa, entrar em contato comigo, o melhor caminho ali onde eu estou mais ligado é o LinkedIn mesmo. Então, na própria página da Inside ali é Thiago Friedrich. É fácil de me encontrar ali, não tem muito Não tem mistério. É um canal, outros. não tem poucos.
Então, ali é o melhor caminho e, poxa, eu estou super aberto aí também para a gente ter uma nova conversa disso. Quem quiser me procurar ali para a gente marcar um papo, fazer um benchmark, compartilhar algumas ideias, estou super aberto e só tenho aí a agradecer o espaço, Rafa. Obrigado. Show de bola. Thiago, obrigado novamente. E para você que está ouvindo a gente, espero que você tenha gostado desse episódio. A gente, fazendo reforço, está publicando todas as quintas às 5 da tarde. Então fica ligado no conteúdo ali na íntegra, nos canais do Spotify e do YouTube, tá? Obrigado pela audiência e eu te vejo no próximo episódio.